Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Aqui quem vos fala é o Wilson, diretamente do Instituto Voigt, e hoje nós vamos falar de um tema que é muito importante, nós vamos falar do coração, certo? Então, eu sou suspeito para falar, porque eu já disse para vocês que minha intenção, até terminar a vida, é ser cardiologista. Então, eu tenho que pensar o seguinte, o coração vai ter um peso aproximado de 250 gramas, como conceito, a gente diz que é um órgão muscular oco tetracavitário. A gente fala, quando a gente fala tetracavitário, que ele vai ter 4 cavidades, né? 2 átrios, 2 ventrículos. Ele está localizado onde? No mediastino visceral médio e inferior. A função do coração é uma bomba impelente de sangue, né? Que vocês vão ver que o coração tem a capacidade de ejetar todo o sangue que chegar nele, tá? Isso é por um mecanismo que a gente chama que é o mecanismo de Frank-Starling, que isso está muito relacionado com a fisiologia do coração. O coração tem a dimensão de um punho fechado, certo? Aqui em espanhol eles vão falar que o coração tem o tamanho de um punho encerrado. Então, o que acontece? Ele vai ter 12 centímetros de largo, 8 centímetros de ancho. A irrigação principal do coração vai ser a artéria coronária direita e a artéria coronária esquerda. Tá? Essas duas artérias, a gente pode dizer que elas vêm da aorta ascendente ou a gente pode falar do segmento vertical do cajado da aorta, tá? Essas duas formas de falar isso aí. O drenagem venoso é dado pelo seno coronário. O que é o seno coronário? O seno coronário vai ser a confluência de todas as veias que vêm do coração, certo? O drenagem linfático do coração é dado por gânglios mediastínicos, ou seja, gânglios que estão localizados no mediastino, e gânglios diafragmáticos. A inervação é dada pelo plexo cardíaco, que é extrínseca, e o cardionector, que é intrínseca, certo? Então, isso aqui nós estamos falando. Isso aqui, num advento, numa possibilidade do professor te falar na hora da prova lá, falar, me fala tudo que você sabe do coração, você começa recitando esse cardio, certo? As válvulas do coração são importantes a gente poder nombrar cada uma delas, certo? Então, o que acontece? A gente tem que entender o seguinte, que eu tenho a válvula de Eustáquio, que ela guarda a relação com a vena cava inferior. A gente tem a válvula de Tebésio, que tem relação com o seno coronário. A gente tem a válvula tricúspide, que ela guarda a relação com o átrio direito com o ventrículo direito, ou seja, permite a passagem do átrio direito para o ventrículo direito. E a gente tem a válvula pulmonar, que vai do ventrículo direito ao tronco pulmonar, tá? Então, é a válvula que confere um e outro. A válvula mitral tem o átrio esquerdo, que é como vai comunicar o átrio esquerdo com o ventrículo esquerdo, e a válvula aórtica, que ela vai comunicar o ventrículo esquerdo com a aorta ascendente, certo? Então, aqui a gente vai descrever basicamente os territórios de irrigação do coração, certo? Então, o que acontece? O que a gente tem que saber aqui? Bom, em primeiro lugar, a gente já falou que as duas artérias principais do coração é a artéria coronária esquerda e a artéria coronária direita. Da artéria coronária esquerda, a gente vai ter algumas colaterais que são importantes. Por exemplo, a gente tem a artéria circunflexa, a artéria descendente anterior, a artéria diagonal e a artéria marginal, certo? O que a gente precisa saber dessas artérias que são colaterais da coronária esquerda? Bom, primeiro, olha só, vou começar com a marginal. A marginal é que está à margem, tá? Marginal é que normalmente estaria à margem da lei, então marginal. Aqui, no caso, ela não vai irrigar nenhuma coisa específica, tá? Os livros não fazem menção à artéria marginal, que ela se ocupe de algum lugar em específico, tá? Então, ela é uma irrigação coadjuvante aí. Sim. Agora, a artéria diagonal, sim. A artéria diagonal se faz menção que é o quê? Que ela vai irrigar o que é a parede anterior do ventrículo esquerdo, certo? E a artéria descendente anterior, que é essa artéria aqui, ó, que eu vou marcar com uma linha, um lápis escuro para vocês verem, ó. Essa aqui é a descendente anterior, ó. Ó, ela vem aqui, ó, descendente anterior. Então, ela vai cruzar todo o coração. Então, o que acaba acontecendo aqui, então, que eu tenho que ter em conta? Que a descendente anterior, ela vai irrigar a ponta do coração e os 2/3 anteriores do tabique interventricular, certo? Então, os 2/3 anteriores do tabique interventricular
e a ponta do coração. Isso é responsável descendente anterior. Agora, o que acontece? Se eu pegar a circunflexa mais a descendente anterior, eu vou ter a maior parte da irrigação do ventrículo esquerdo, tá? Então, ó, eu vou fazer uma marcação aqui para vocês verem que a maior parte do ventrículo esquerdo vai ser irrigada por quê? Vai ser irrigada tanto pela somatória da circunflexa mais a descendente anterior, tá? Então, descendente anterior mais a circunflexa vão garantir a maioria da irrigação do miocárdio, tá? Que vai pertencer ao ventrículo esquerdo, certo? Pronto. Maravilhoso. Então, pronto. Olha só. E aí, o que a gente tem? A gente vai ver aqui agora o quê? Quem é que é responsável? A coronária direita. Então, a coronária direita ela é responsável por irrigar o terço posterior do tabique interventricular, toda a parede livre do ventrículo direito. E eu tenho que lembrar que o quê? Que a associação, se eu associar, vou fazer de verde agora, se eu associar a coronária esquerda, não, perdão, coronária esquerda não, se eu associar a circunflexa mais, olha, mais a coronária esquerda, eu estou garantindo a nutrição do terço posterior dominante, tá? Então, eu juntar a circunflexa mais coronária direita, eu estou garantindo o terço posterior dominante, tá? Então, vocês viram que a circunflexa ela participa de várias irrigações. Eu tenho que saber se ela está fazendo a irrigação com quem. Se é circunflexa mais coronária direita, terço posterior. Circunflexa mais descendente anterior, eu sei que ela está irrigando a maior parte do ventrículo esquerdo, certo? Pronto. E isso aqui cai muito em prova, tanto que tem nosso mascote aqui, a bombinha está aqui, certo? Porque cai muito. Aqui é o seguinte, para a gente poder descrever o sistema cardionector, que é um dos sistemas bem cobrados também, tá certo? Então, o que acontece? O que a gente tem que entender? O sistema cardionector é um sistema que ele é intrínseco, certo? É um sistema intrínseco. O que significa? Que ele vai ter alguns componentes importantes. Olha só, a gente tem o nodo sinusal, que você tem que aprender que o nodo sinusal é o nodo de Keith-Fleck. A gente tem, aí daqui ele vai dar, olha só, se vocês olharem aqui, daqui ele vai emitir o quê? Ele vai emitir o James Beckman, o Eckenbach e Torel, certo? Então, todos esses aqui são o quê? Estão saindo do nodo sinusal, tá? Nodo sinusal, eu tenho James Beckman, o Eckenbach e Torel, tá? Aí o que acontece? Eles vão chegar aqui, ó, no as de His. O as de His, o impulso elétrico contínuo, porque aqui a gente está falando de impulso elétrico, tá? O sistema cardionector é um sistema de condução elétrica que vai ajudar na atividade do coração, certo? Então, esse impulso elétrico tem que passar por essas fibras, que mais uma vez vai passar pelo nodo de Keith-Fleck, aí depois uma vez que passa pelo nodo de Keith-Fleck, que é o nodo sinusal, que é aí onde está o marca-passo cardíaco, o marca-passo cardíaco se encontra no nodo sinusal. E aí, do nodo sinusal, ele passa por James Beckman, o Eckenbach, Torel. Por que tem essa curva aqui, ó? Pronto, isso que eu quero que vocês entendam aqui, que essa curva tem um porquê dela estar aqui e ela ser fisiológica, ó. Essa curva que eu tenho aqui, ó, para fazer isso aqui, ó. Faço uma curva para poder chegar aqui. Por que eu tenho essa curva? Simplesmente porque eu quero retardar o impulso elétrico. Porque se eles estivessem em linha reta, o átrio e o ventrículo iam bater simultaneamente. E eu não quero que isso aconteça. Eu quero que quando o átrio esteja contraído, o ventrículo esteja relaxado. E é por isso que eu tenho essa curva para poder ter o delay suficiente para os dois não baterem ao mesmo tempo, certo? Daqui, o que acontece? Ó, vai ter um as que sai daqui assim, ó, que ele está passando por debaixo, que eu quero que vocês vejam o seguinte, ó, passando por debaixo aqui, ó. Aí tá passando um as, que esse as aqui a gente vai chamar de as de Beckman, certo? Tá passando por debaixo, que não dá para ver, tá? O as de Beckman, que ele vai dar a inervação para o que é a aurícula esquerda, tá? Então, e esse as aqui, esses três ases juntos, agora vou voltar aqui, o as de James Beckman, o Eckenbach e Torel são conhecidos como ases interventriculares, certo? Ases interventriculares. Então, esse IV significa interventriculares, certo? Então,
Aqui, o que acontece? Uma vez passou pelo nódo sinusal, que isso aqui é uma pergunta que fizeram para o pessoal da UNR, acho que foi ano passado, o professor perguntou para o rapaz lá quantos centímetros media o haz de His. E vocês têm que falar que é aproximadamente 1 centímetro, certo? Pronto, muito importante, tá? E aí a gente tem o quê? A gente tem a rama, depois que passou pelo haz de His, a gente tem a rama terminal direita e a rama terminal esquerda. Lembrar que a rama terminal esquerda ainda vai dar outra estrutura, tá? No final. Ela vai dar as fibras de Purkinje, certo? Então, lembrar que do lado esquerdo, além de chegar na rama terminal, eu tenho as fibras de Purkinje, certo? Pronto, maravilhoso. Esse aqui é o sistema cardionector. Vocês vão ter que aprender ele sim ou sim, de ponta a ponta, tá? Então, eu vou falar mais uma vez aqui eu vou falar como se eu fosse o impulso elétrico que eu estivesse passando para poder chegar no ventrículo direito e depois fazer passando para chegar no ventrículo esquerdo. Então, vamos lá. Chegou o impulso, nódo Kate-Fleck, o nódo sinusal, ele vai passar pelo as de Beckmann, Weichenbach e Thorel, tá? As de James Beckmann, Weichenbach e Thorel. Vai chegar no nódo AV, que é o nódo de Aschoff-Tawara, vai passar pelo as de His, e aí eu quero chegar no ventrículo direito, o impulso vai chegar na rama terminal do ventrículo direito, certo? Pronto. Quero chegar no ventrículo esquerdo, sou um impulso elétrico, quero chegar no ventrículo esquerdo, nódo sinusal Kate-Fleck, vai passar pelo as de James Beckmann, Weichenbach e Thorel, vai chegar no nódo AV, que é o nódo da Aschoff-Tawara, e agora ele vai pegar a rama terminal esquerda. A rama terminal esquerda tem mais uma estrutura que são as fibras de Purkinje, e voilá, certo? Pronto, fim. Certo? Então, isso aqui, eu sei que de repente você se assuste um pouco no princípio, mas você aprendeu esses nomes aí e você deve estar se perguntando, Wilson, tem que saber esses nomes? Sim, tem que saber, um por um, certo? Aqui a gente vai ver o seguinte, a localização do nódo AV ou de Aschoff-Tawara, ele vai estar situado aonde? Na parte inferior-posterior da aurícula direita, no vértice do triângulo de Koch, tá? Isso aqui é uma coisa que eles perguntam muito nas perguntas escritas. Para descrever as aferências do plexo cardíaco, né? Então, eu tenho plexo cardíaco, eu tenho simpático de um lado, parasimpático do outro. O meu plexo cardíaco, ele se origina da onde? O simpático se origina na cadena ganglionar simpática cervical, e o plexo cardíaco que tem origem parasimpático, ele vem do nervo vago, certo? Então, o simpático, ele tem uma estimulação adrenérgica, logo, o neurotransmissor do simpático é a adrenalina. Logo, a adrenalina vai produzir o que no coração? Contração. Logo, a contração, eu posso chamar ela também de sístole, tá? Então, quando eu falar sístole cardíaca, eu estou falando de contração cardíaca. Parasimpático, então o estímulo está vindo da onde? Do décimo par cranial. O décimo par cranial vocês já conhecem, que é o nervo vago. Então, ele vai ter uma estimulação colinérgica. O neurotransmissor de excelência do parasimpático é a acetilcolina. E ele vai produzir relaxação, que isso, em outras palavras, a gente pode falar que é uma diástole, certo? Então, dentro dessas aferências, o que a gente tem que saber? Que eu tenho 5 nervos, basicamente, né? Eu tenho nervo cardíaco superior, nervo cardíaco médio, nervo cardíaco inferior, que estão vindo do simpático, e eu tenho 2 que estão vindo do parasimpático, que é o nervo cardíaco direito do nervo vago e o nervo cardíaco esquerdo do nervo vago, certo? Isso aqui é importante. Isso aqui são as sinuetas cardíacas. Isso aqui é o seguinte, a pessoa bateu um raio-x de tórax, né? Aí o que você consegue enxergar? Você consegue enxergar vultos, né? Impressões. Essas impressões a gente vai chamar de sinueta cardíaca quando se faz, quando guarda relação com o coração, certo? Inclusive, se alguém de boa vontade depois quiser tirar um print disso aqui e me mandar no privado, falar, Wilson, coloca um raio-x de tórax do lado desse esquema, que eu arrumo rapidinho um raio-x de tórax para botar do lado desse esquema, para vocês poderem entender como é que funciona isso aqui, tá? Para a gente poder ver. Isso aqui é o esquema. Mas é bom vocês já verem o raio-x ali para irem já se acostumando e conseguir interpretar. Então, o que acontece? Olha só. Do lado direito, a primeira sinueta cardíaca que a gente tem é o quê? Ela é referente à
vena cava superior. Depois a gente tem a orejuela, a gente tem a auriculixa, certo? Orejuela, auriculixa, a mesma coisa. Aí a gente tem a aurícula e a gente tem a vena cava inferior. Muito obrigado, Luma. A Luma já mandou. O resto não precisa mandar, não, que eu sei que tem. Todos vocês são muito solistas. Muito obrigado, Luma. Então, e aí, então, olha só, mais uma vez. Então, eu tenho a minha primeira dilatação, eu vou escrever aqui, ó, só para vocês verem como é que funciona. Ó, então, Will, número. Oi. tá gravando? Tô gravando. Não, não tem problema, não tem problema. Pode falar. Não, depois eu falo. Depois eu falo. Tá? E aí, aqui eu tenho a orejuela, a auriculixa. Pronto. Certo? Maravilhoso. Eu vou ter que dar uma pausa aqui, que agora acabaram de me chamar aqui. Peraí, só um segundo. Alguém tem que me lembrar depois para eu tirar do pause para poder voltar a gravar. Peraí. O que é que aconteceu aqui? Pronto. Vou voltar. Tira do pause. Tá. Então, voltando aqui a ideia. Então, olha só. A primeira dilatação, se eu fizer de cima para baixo, vai ser referente ao quê? A impressão que está me dando é, ou seja, o elemento que está sendo sombreado ali no raio-x vai ser a vena cava superior. A segunda sinueta cardíaca, de cima para baixo, é a orejuela ou auriculixa. Alguém vai me dizer assim, isso, o que é orejuela? Eu não sei o que é orejuela. Orejuela é porque ela é um tecido adiposo que ele parece uma orelha. Vocês já viram aquele... A maior parte dos cachorrinhos tem uma orelha caidinha assim, né? Então, pronto. Porque o tecido adiposo ele fica penduradinho assim, que parece uma orelha. Eles chamam de orejuela ou auriculixa, tá? Mas isso é, tecido, é uma capa de tecido adiposo que ela tá caidinha assim, parecendo uma orelha. A aurícula, né? Então, no caso aí seria a aurícula direita, ela aparece na sinueta cardíaca. E eu não tenho como visualizar o ventrículo direito, porque eu consigo visualizar a vena cava inferior, tá? O ventrículo direito ele está mais posteriorizado, tá? Só para vocês poderem entender. E aqui do lado esquerdo, se a gente for olhar aqui cada uma delas, aqui eu vou botar A, B, C, D, E e F. Só para não ficar 1, 2, 3 também. Então, lá em cima, primeira coisa que a gente vê é o que? É o arco aórtico. A segunda coisa que a gente vê depois do arco aórtico é o tronco pulmonar, ou eu posso falar arco pulmonar, tá? Tronco pulmonar, arco pulmonar dá igual, certo? Eu tenho uma partezinha bem pequena ali que fica aparecendo, tá? Que é insignificante. O que vocês têm que colocar ali é a... Calma aí, só um pouquinho. Manda, tô de rosto. Só um momento. Vou pausar de novo. Segurar uma... Me manda a foto tua de rosto segurando o documento. Só um pouquinho, gente. O meu irmão tá fazendo uma coisa para mim aqui que é importante. Eu prometo que eu não vou demorar. É só porque eu tô cadastrando a empresa e aí, como tem que ter CNPJ, só um pouquinho.
mãe. Tá, vou voltar aqui. Desculpa, viu, gente? Vou fazer. Meu irmão reclamando que a minha identidade tá um lixo. E tá mesmo. Ai, ai, ai. Eu tenho que... Nossa, tem tanta coisa para fazer no Brasil, eu nem sei o que eu vou fazer. Vamos lá. Vou voltar aqui. 1, 2, 3. Vamos lá. E aí, então, só para repassar aqui mais uma vez. Então, ali quando eu coloquei A, está representando o lado esquerdo, né? Essa sineta cardíaca, o arco aórtico. O B significa que a maior parte da sineta cardíaca da segunda dilatação, da sineta cardíaca de cima para baixo, no lado esquerdo, se trata do arco pulmonar ou tronco pulmonar. E a terceira dilatação é uma combinação da auréola e da aurícula esquerda, certo? E o que seria a quarta dilatação, né, que está ali representado com a letra F, é o ventrículo esquerdo, tá? Que está ocupando uma parte bem considerável da minha sinueta cardíaca, certo? Talvez seja a maior área da sinueta cardíaca, vai ser representada pelo ventrículo esquerdo, correto? Pronto. Então, seguimos. Aqui, o que acontece? Eu tenho que lembrar também que eu tenho algumas coisas que são importantes. Por exemplo, isso aqui vai ser útil também em prática, tá? Por isso que é bom a gente já dar uma estudada forte em tudo, porque isso vai acabar te ajudando no exame de prática, tá? Que, inclusive, depois eu quero que vocês me falem quando vai ser, porque eu vou dar uma aula específica para vocês passarem no exame de prática, tá? Então, aqui são os focos cardíacos mais importantes, tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho a mnemotécnica, a gente vai fazer assim, ó, mi amor por ti, tá? Bem bonito de se falar, ó, mi amor por ti. Então você vai lembrar aqui, ó, primeiro mi, segundo amor, terceiro por e o quarto ti. Olha que bonitinho, mi amor por ti, né? Que bonitinho. Mi amor por ti. Agora tá chegando o dia dos namorados, aí já fala, mi amor por ti. Aí já lembra da técnica, certo? Então, mi amor por ti, o que significa? O foco mitral, ele tá pegando o quê? Tá pegando a abertura da válvula mitral. Isso a gente consegue ouvir aonde? No sexto espaço intercostal esquerdo, mais ou menos a 8 centímetros da linha média do corpo. Tá? Então, você traça uma linha média no corpo, você coloca 8 centímetros e você vai para o lado esquerdo e a nível do sexto espaço intercostal e você vai conseguir ou escutar o foco mitral, tá? Importante. Aí depois que você fez o mi, a gente vai para amor, né? O que é a vida sem amor? Nada. Então, mi, amor. Então, amor é o quê? Amor ele vai estar no segundo espaço intercostal direito. E a gente vai pegar a gente vai escutar o quê? A gente vai ouvir a válvula aórtica, certo? Então, aí a gente está ouvindo o amor está se referindo à válvula aórtica. Onde é que a gente escuta esse foco da válvula aórtica? A gente vai escutar onde? No segundo espaço intercostal direito. Mais ou menos a 1 centímetro da linha média, certo? Então, a 1 centímetro da linha média, segundo espaço intercostal do lado direito. Pronto, eu vou escutar o foco aórtico. Depois, a 1 centímetro à esquerda, no segundo espaço intercostal esquerdo, a gente vai ver o foco pulmonar, que é do mi amor por, e aqui é pulmonar, esse P é de pulmonar, certo? Então, pronto. E aí, o que acontece? Aí fica claro, né? Fica claro, fica fácil de poder entender que é da válvula pulmonar. E a gente termina com ti, que é o foco tricuspídeo, que ele vai estar onde? Quinto espaço intercostal, a mais ou menos 1 centímetro da linha média. Tá? Então, a gente tem foco mitral, foco aórtico, foco pulmonar e foco tricuspídeo, tá? Cada um no seu lugar específico, certo? Então, isso aqui é o que vocês precisam saber sobre os focos cardíacos.
Isso aqui eu já falei, né, que são as colaterais da aorta da coronária esquerda e da coronária direita. Tá? Eu só vou citar aqui, mas depois vocês olhem bem rapidinho. A artéria coronária direita, como colaterais, tem as vasculares, auriculares, ventriculares e interventriculares, e ela tem uma descendente posterior, a artéria coronária direita. A artéria coronária esquerda, ela vai ter o quê? Ela vai ter como colaterais, ela tem as vasculares, auriculares e ventriculares, e como terminais, aquelas que eu já tinha falado antes, que é a circunflexa, descendente anterior, diagonal e quarta rama, certo? Aqui a gente vai falar o seguinte, ó, essa caixinha aqui, vocês vão ter que saber ela sim ou sim, que é a caixinha do ET, certo? Até botei aqui, ó, ET telefona para casa, ET telefona para casa. Essa besteira, ela vai ser importante para vocês poderem lembrar e saber exatamente qual parede pertence o quê, tá? Então, o ET, deixa eu marcar aqui para vocês verem, ó, ET, olha aqui, ó. O ET é justamente por isso, porque eu tenho a válvula. O que eu tenho aqui? Eu tenho a válvula de Eustáquio e a válvula de Tebésio, que elas estão aonde? Elas estão na parede inferior, tá? Então isso aqui é importante. O que eu tenho que entender? Que a válvula de Eustáquio guarda relação com quem? Com a vena cava inferior, ó. E a válvula de Tebésio guarda relação com o seno coronário. E as duas estão aonde? Na parede inferior, tá? Então, na parede inferior, eu tenho o quê? Eu tenho a desembocadura da vena cava inferior e a desembocadura do seno coronário. A desembocadura da vena cava inferior se relaciona com a válvula de Eustáquio. Desembocadura do seno coronário vai ter relação com a válvula de Tebésio. E essas duas coisas estão na parede inferior. Na parede superior, o que a gente tem? A gente tem a vena cava superior. Como é que é o nome dessa válvula aqui? Não tem válvula. Então, ó, isso aqui é pegadinha. Válvula superior, a vena cava superior não tem válvula. O sangue cai por gravidade e entra na aurícula direita, tá? Isso aqui é a representação da aurícula direita. Não por gravidade, o sangue ele literalmente cai na aurícula direita, tá? Então, se for descrever a parede superior, desembocadura da vena cava superior, não tem válvula. Parede anterior a gente tem o quê? Válvula tricúspide, tá? Válvula tricúspide. Unicamente válvula tricúspide na parede anterior. Parede posterior, a gente tem 3 elementos. A gente tem nódo sinusal, a gente tem tubérculo de Lower, que é essa bolinha verdinha aqui, e a gente tem as crestas terminais, certo? Pronto, isso aqui é importante. E aí agora a gente vai falar da parede interna, que vai ser a última parede que a gente vai descrever. A gente vai dizer o quê? Que tem um anicho de Wiesels, parece uma cobrinha aqui, ó, essa cobrinha do lado da eminência oval, da fossa oval, perdão, da fossa oval é o anicho de Wiesels. Vai estar ligado ao anicho de Wiesels o tendão de Todário, que ele vai servir para abrir e fechar a válvula de Eustáquio, certo? Para dar suporte para abrir e fechar a válvula de Eustáquio. E aqui a gente tem a fossa oval, certo? A fossa oval. Desse lado a gente tem a fossa oval. Lembrar que o seguinte, isso aqui vai ser meio complicado de fazer falado, mas, ó, vou fazer o desenho aqui para vocês tentarem imaginar. Isso aqui é mais fácil presencialmente, mas já estamos perto de tela presencial. Olha só, quando a criança ela tá no período embriológico, o que acontece? Eu tenho uma estrutura aqui, vou desenhar ela de vermelho, que vai se chamar forame oval, tá? Que ele vai comunicar uma câmara com a outra, certo? Ou seja, ele comunica uma câmara com a outra, certo? O que acontece? Por que ele comunica uma câmara com a outra? Porque eu não tenho interesse, olha só, deixa eu botar aqui, ó. Eu não tenho interesse, quando eu estou no período embriofetal, que o sangue passe para baixo. Por que o sangue não vai passar? Pelo menos não vai passar aqui, né? No ventrículo direito. Porque do ventrículo direito ele ia para o pulmão. Só que a criança não está nesse período, quando ela está nesse período embriofetal, ela não está respirando. Então não tem por que o sangue ir para o ventrículo direito e para o pulmão. Porque eu não vou fazer nada, eu não vou ter intercâmbio de gás aí, certo? Então, literalmente, quem respira, quem vai fazer o intercâmbio gasoso para a criança é
o pulmão da mamãe, certo? Então, o que acontece? Olha só, então não tem para que o sangue fluir para cá, nesse sentido. Ele não vai fluir para cá, ele vai fluir para cá. Isso aqui é um shunt, né? É um curto-circuito fisiológico. O sangue, em vez de passar para baixo, ele vai passar para a aurícula esquerda, aí sim, ele vai para o ventrículo esquerdo manda para o resto do corpo, para o resto do corpinho do embriofeto, certo? Pronto. Agora, o que acontece? Isso aqui não vai ficar assim para sempre, né? Lembre que quando a criança tiver para nascer, esse orifício ele vai fechar. Só que ele não fecha da noite para o dia, ele demora um pouquinho, ele não fecha instantaneamente, tá? Mas o sangue continua fluindo para esse sentido. O sangue continua fluindo para esse sentido, tá? Apesar de que eu ainda, a criança nasceu, aí aqui começou, ó, aquele primeiro chorinho da criança indica que o quê? Que ela começou a respirar por conta própria dela, certo? Aconteceu a primeira expansão pulmonar que a criança tem fora do útero, dói. Aquilo ali é o que causa o choro inicial da criança, certo? Então, a maior parte está passando para o ventrículo direito. Só que uma pequena parte ainda está passando para cá, ó. E isso acaba fazendo o quê? Acaba criando essa deformidade aqui, ó. Deixa eu desenhar mais. Acaba criando uma deformidade que a gente vai conhecer como que, olha só, vai fazer isso aqui e por causa da força do sangue que vai estar fechando, até ele fibrosar completamente, ele criou uma estrutura aqui. Então, na aurícula direita, na parede interna, a gente criou o quê? Uma fossa oval, porque isso aqui virou uma depressão. Ó. Isso aqui é uma fossa. E do outro lado, na aurícula esquerda, eu criei o quê? Uma eminência. Ó, porque isso aqui está aumentado. Então, ó, desse lado aqui eu tenho uma fossa e desse lado eu tenho uma eminência. Por quê? Porque o sangue continua fluindo e até ele terminar de fechar esse orifício, ele criou esse detalhe anatômico. Então, na aurícula direita eu tenho uma fossa oval, na aurícula esquerda eu tenho uma eminência oval, certo? Por causa disso. E isso é cobrado tanto em anatomia quanto em fisiologia, tanto como em embriologia e histologia que vocês vão ver agora, certo? Que é a parte embriológica, primeiras semanas e tal, essas coisas todas, vocês vão ter que saber sim ou sim, certo? Pronto. Subarashi, maravilha. Então, isso aqui a gente acabou de descrever toda a parede do ventrículo, da aurícula direita, perdão, aqui a gente falou da aurícula direita, certo? E agora vamos para o próximo. Aqui a gente vai ver o seguinte, vai descrever a circulação menor e maior do coração, certo? Então, a circulação menor do coração é a que eu vou pintar agora. Vamos pintar de quê? Pintar de amarelo, certo? Que dúvida. Vou pintar de amarelo. Então, a circulação menor, ela vai daqui, ó. Vai aqui, aqui, aqui. Pronto. Circulação menor. Circulação maior, vai da onde? Vamos pintar com análogo. Deixa eu ver. Pintar com verde limão. Ó. Vai daqui, aqui, 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 aqui. Chegou. Pronto. Então, perceba o seguinte. Deixa eu colocar aqui, que isso aqui também faz parte da menor. Só para ficar bem claro. Então, o que acontece? Se eu for descrever circulação menor, então eu vou começar o seguinte, ó, circulação menor. Ventrículo direito. Aí eu tenho o quê? Válvula pulmonar, tronco pulmonar, artéria pulmonar. Cheguei no pulmão. Pulmão ocorre a hematose. Então, que é o intercâmbio gasoso. Agora vai voltar para onde? Vai voltar pelas veias pulmonares. Veias pulmonares que estão muito bem desenhadas aí, pintadas de vermelho, porque lembre o seguinte, aquela história que a veia é azul, a artéria é vermelha. Não, imbecil. Isso você aprendeu lá no 2º grau. Você está na faculdade agora. Na faculdade é que o bicho pega. Aqui você tem que entender o porquê das coisas. Olha só, quando a gente fala artéria, porque a gente tem que se ater às coisas que não tem restrições, que eu posso usar sempre. O que eu falo que é uma artéria? Artéria é tudo que sai do coração. Saiu do coração, artéria. Saiu do coração, artéria. Voltou para o coração, está vindo para o coração, está indo para o coração, veia. Sai do coração, artéria. Chega no coração, veia. Simples assim.
Eu não falei em sangue oxigenado, eu não falei calibre, falei porcaria nenhuma. Só estou falando que sai do coração, a artéria. O que chega no coração é o quê? Veia. Pronto, é isso. Essa é a lei. Essa é a regra. Essa é a regra ouro, tá? E é por isso que a gente está pintando o que está o quê? Mais uma vez. Só que, o que eu tenho que ter em conta aí? Por que eu estou pintando? Que normalmente a gente pinta a artéria de vermelho, porque ela está rica em oxigênio, tudo mais, aquela coisa toda. Por que a gente aqui está pintando o contrário? E aí vocês dão um bug mental, dizem, nossa, e agora? Não é, a verdade caiu para mim, não é assim que funciona. Não, olha só. Você continua com aquele conceito lá de segundo grau, mas aqui você tem que entender o seguinte, é uma regra que eu não posso usar sempre. Porque, por exemplo, as artérias que saem, que tudo que sai do coração são artérias. Então, por exemplo, assim, ó, essa aqui, ó, para dar um exemplo para vocês, ó. Eu vou botar de rosa. Isso aqui, essa partezinha bem aqui que está saindo, ó, isso aqui está saindo, isso aqui é o tronco pulmonar. Esse aqui eu botei um X aqui, isso aqui é o tronco pulmonar, tá? E aí, o que acontece? Eu sei que essa parte é o tronco pulmonar, isso não é veia, isso é artéria. Mas por que está de azul? Porque o sangue que está chegando aqui, ele está pobre em oxigênio, por isso que ele está se dirigindo para os pulmões. Porque ele está pobre em oxigênio, vai chegar lá e vai ficar rico em oxigênio. Por isso que quando ele acontece hematose, ele já sai pelas veias, chega no coração. Chegou no coração? Veia. Só que essa veia está rica em oxigênio, porque ela acabou de sair da hematose. Então, esse é o pormenor que vocês têm que saber. E isso aqui é uma coisa que os professores adoram perguntar. Inclusive, isso aqui foi tomado de mim na parcial, tá? Então, só para vocês terem bem claro isso aqui, que isso aqui é uma coisa que é bem importante, vocês têm que ter isso em conta, certo? Vamos lá. O que eu preciso? O que eu preciso ter claro, então? Tem que ter, aí, isso a gente falou basicamente da circulação menor. Circulação menor, então eu vou repetir. Ventrículo direito, aí vai chegar no tronco pulmonar. No tronco pulmonar, ele entre o ventrículo pulmonar e o ventrículo direito e o tronco pulmonar, eu tenho que passar pela válvula pulmonar. Aí chego no tronco pulmonar, vou me dividir em artérias pulmonares, chego no pulmão. No pulmão vai ocorrer a hematose. A hematose, ela, uma vez que terminada, o sangue passa a fluir pelas veias pulmonares, pelas 4 veias pulmonares, que vão regressar para a aurícula esquerda. Elas desembocam na aurícula esquerda e acabou a circulação menor. Circulação maior. Circulação maior é normalmente que a gente chama que é a circulação sistêmica, que é aqui do coração, corpo, coração. Bem simples. Então, ó, enquanto que a circulação menor é coração, pulmão, coração, a circulação sistêmica é coração, corpo, coração. Pronto. Quando a gente fala corpo, é qualquer lugar do corpo. Tua orelha, teu pé, teu nariz, teu olho, pronto. Para qualquer um desses lugares. Coração, corpo, coração. Circulação maior, circulação sistêmica. Circulação menor, circulação pulmonar, também chamada de circulação pulmonar, a gente pode falar que é o quê? Coração, pulmão, coração. Só que se você falar assim, professor, não, eu quero que você me explique direitinho quais são as estruturas, certo? Estou falando da forma mais simples possível, mas vocês têm que falar da forma mais rebuscada. Então, como seria isso? Então, vamos lá. Eu vou fazer um trajeto aqui bem curtinho. Eu vou pegar, deixa eu ver aqui. Tá. Vamos fazer o seguinte. Vamos chegar na tireoides, tá? Que é um caminho bem curtinho. Então, vamos lá. Para eu chegar na tireoides, o que acontece? Ventrículo esquerdo, aorta ascendente, arco da aorta. Vou pegar o arco da aorta e vou pegar a artéria tireoideia inferior, que também é chamada de ímã, chega na tireoides. Uma vez chegou na tireoides, ela faz o intercâmbio lá, vai passar oxigênio e agora vai ficar pobre em oxigênio. A tireoides agora vai voltar pelas veias tireoideias. A veia tireoideia vai terminar onde? Tronco venoso, tirolingofaringofacial. Pronto, vai para esse tronco. Desemboca onde? Na vena jugular interna. A vena jugular interna vai desembocar onde? Tronco braquiocefálico direito. O tronco braquiocefálico direito desemboca onde? Vena cava superior. Vena cava superior, chegamos aqui, ó. Vena cava superior, a aurícula direita. Pronto, terminamos um exemplo de uma circulação maior, certo? Ou seja, circulação maior inclui coração, algum lugar do corpo e voltar para o coração, certo? Pronto.
Vou fazer só mais um exemplo para vocês verem esse negócio da circulação maior, que a circulação maior é o bicho. Então vamos lá. Eu vou pensar agora, vamos falar do estômago. Estômago. Vamos chegar no estômago. Então eu tenho, olha só, ventrículo esquerdo, aorta ascendente, arco da aorta descendente, aorta abdominal, tronco celíaco. Tronco celíaco, eu posso pegar, o do tronco celíaco vai sair 3 artérias, né? Então, eu vou pegar mais facinho aí. Eu vou pegar a coronária estomáquica, que essa vai direto para o estômago. Cheguei no estômago. Pronto, cheguei no estômago. Legal. Agora eu quero voltar. Tem que voltar eu tenho que voltar agora para o coração. Então, o que eu faço? Vena gástrica esquerda. Eu vou pegar a vena gástrica direita. Vena gástrica direita. Ela vai drenar diretamente na porta. A porta vai para o fígado vai processar o que tiver que processar aí, e aí vai mandar para as 3 venas suprahepáticas, direita, média e esquerda. Aí as venas suprahepáticas drenam na vena cava inferior, a aurícula direita. Chegamos no coração mais uma vez, certo? Isso eu estou falando para vocês, mas todos esses trajetos, eu sei que a maioria deles vocês, eu acho que da tireoides já viram. Então, mas a gente vai fazer muitos exercícios focados em circulação, tá? Que é uma coisa que é bastante cobrada, certo? Pronto. Então, isso aqui a gente já viu exemplo de circulação maior e circulação menor, certo? Pronto. E com isso, a gente finaliza a aula de coração, certo? Pronto. Maravilhoso. Muito bom.